Olá, como vai? Então, estou trazendo para você uma resolução de exercício de física que a minha aluna me enviou e aí eu peguei como tarefa para a gente resolver. E o exercício é esse daqui, ó. Preparei ele para nós aqui. Então, aqui, o exercício da FUVEST. E ele fala o seguinte: uma caixa vazia, pesando 10 newtons, é colocada sobre uma superfície horizontal. Ao ser solicitada por uma força horizontal, começa, olha bem essa palavrinha aqui, vou fazer uma marcaçãozinha nela, a palavrinha começa a se movimentar. Então, começa a se movimentar. Isso para nós é importante. Lembrando que nós já temos uma informação aqui de peso de 10 newtons, massa de 1 kg. Começa a se movimentar quando a intensidade da força for de 5 newtons. Essa informação também é importante. 5 newtons. Aí ele fala assim, quando cheia de água, isso acontece quando a intensidade da força atinge 50 newtons. Outra informação importante para nós. Muito bem. E aí ele pede qual é a força de atrito em cada caso e qual a quantidade de água. Tudo bem? Então, nós temos 10 newtons, 5 newtons, 50 e gravidade 10. Então, vamos lá. Vamos para a nossa lousa e aí vamos resolver esse exercício. Muito bem. Opa! Aí. Então, é o seguinte. Essa tarefa é para resolver esse exercício que envolve força de atrito, peso, força normal. Vamos lá. O segredo do exercício primeiro está em entender os dois tipos de força de atrito. Força de atrito que segura e a força de atrito que faz andar. A força de atrito que segura é chamada força estática. E nós vamos ver ela. E a força que faz andar é a força dinâmica, ou força de atrito cinético. Tudo bem? Então podemos chamar de estática a força que prende você até um ponto, dinâmica, força dinâmica, ou força cinética é a força que vai fazer você andar. É a força de atrito que vai auxiliar você a andar. Mas vem cá. Então, eu montei um esquema. E esse esquema é o seguinte. A caixa vazia precisou de uma força de 5 newtons e ela saiu do lugar. Já a caixa cheia de água, a mesma caixa, para sair do lugar, 50 newtons. Tudo bem? Então, peso 10 newtons, massa da caixa 1 kg. Certo? Então, agora, ó, olha esse esquema que eu montei aqui, para entender um pouquinho mais sobre a força de atrito. Então, quando a força for zero, a força de atrito, claro que ela não vai existir. Então, a força de atrito vai ser zero. E aí, não temos movimento. Mas, se a força de atrito subir para 1 newton, essa força que puxa subir para 1 newton, a força de atrito também sobe para 1 newton. E aí não temos o movimento. Há o empate das forças, né? Não temos o movimento. Se a força que puxa, que empurra, subir para 2 newtons, a força de atrito também sobe para 2 newtons e não temos também o movimento. Daí, no força de 3 newtons, atrito 3 e não temos movimento. E você já começa a se perguntar, peraí, já não estou entendendo. Sobe a força que puxa, que empurra, a força aplicada e sobe a força de atrito. Muito bem. Lembra no enunciado? Quando foi 5 newtons, quando foi aplicado 5 newtons, ele começou a se movimentar. Então, olha, 4, continua, força de atrito 4, não temos um movimento. 5, chegamos então na iminência do movimento e esse é o momento aqui de se analisar. Iminência, eu escrevi aqui, ó, na iminência do movimento. O que ele quer? Na letra A, a força de atrito para os dois casos. A força de atrito para os dois casos. Olha o gráfico como é que vai ficar. Então, o nosso gráfico vai ficar, quando a força for 1, atrito 1, força 2, atrito 2, força 3,
atrito 3, força 4, atrito 4, força 5, e aí então chegamos na eminência. Por que agora? Agora, desse ponto em diante, olha o que vai acontecer. Força 6, atrito 5. Força 7, atrito 5. Então, ele sobe até um ponto, e depois ele se mantém constante. E é nesse momento aqui que nós vamos aplicar a nossa ideia. O truque do exercício está ali. Tudo bem? Então acompanhe. Olha, segunda lei de Newton, com atrito, força menos força de atrito, que é igual a massa vezes aceleração. Massa da caixa. Como está na iminência do movimento, olha o que vai acontecer. Força 5, força de atrito não sei, massa da caixa, claro, a massa da caixa é 1 kg, né? Vezes a iminência aqui, 0. Ele não está em movimento. Ele está se projetando para se movimentar, mas ainda não está em movimento. Então, nós vamos ter, desse lado aqui, vai dar 0. Então, força de atrito é igual a 5. 5 newtons. Pronto. Resolvemos o primeiro caso. No segundo caso, vai acontecer a mesma coisa. Vou pegar a mesma equação, vai ficar, então, força menos força de atrito. Opa, deixa eu colocar um pouquinho para cá. Força menos força de atrito, que é igual a massa da caixa. Agora, massa da caixa mais a massa de água, né? Porque aumentou-se a força, aumentou a massa, vezes a aceleração. Lembrando que tudo isso daqui, vezes 0 da aceleração, aqui vai dar 0. Então, ficamos com a força de 50 menos a força de atrito, que é igual a 0, e força de atrito deu 50 newtons. Pronto, calculamos a força de atrito nos dois casos. Agora, preste bem atenção. Ele quer saber a massa que tem a massa de água, a massa líquida dentro da caixa. E olha como nós vamos fazer o nosso pensamento. Olha como nós vamos resolver. Aí vai entrar um truque, hein? Então preste bem atenção. Então, nós vamos pensar assim. Força de atrito. Vou começar pela força de atrito de 50 newtons. Olha, força de atrito é igual a 50 newtons. Quem é força de atrito? Você lembra disso? Lembra dessa aulinha? Força de atrito? Força de atrito é normal vezes um coeficiente. Então, força de atrito é normal vezes um coeficiente, μ. E aí, vou ficar devendo para você uma aulinha de normal. Normal no plano horizontal, no plano vertical, plano inclinado. Tá? Então, existem truques para se calcular essa normal. A normal é uma força que ela reage, mas tem que saber observar. Porque normal não é igual ao peso. Mas na condição horizontal, e a única força que eu tenho ali é o peso, então existe aí uma reação a esse peso. Tá? Então chamamos de normal, ok? Mas só para esse caso de plano horizontal. Se eu tivesse uma outra força atuante, aí sim. Eu teria que somar essa normal, mais essa força para igualar o peso. Então, na situação de plano horizontal, quando você não tem nenhuma outra força aplicada, você tem, então, normal igual ao peso. Mas, diga-se de passagem, você não pode fazer consideração normal igual ao peso. Não. Deixa uma aulinha, eu vou abrir esse assunto força normal, você vai ver que para cada caso é uma situação, mas já de antemão, né? Normal e peso, uma não reage com a outra. Mas para esse caso, é um caso único, específico, porque o bloco está parado, tá bom? Então, olha, o que vai acontecer aqui? Vai acontecer que eu tenho massa, nesse caso nós vamos ter massa da caixa mais massa líquida, vezes gravidade 10,
vezes o coeficiente. E agora, onde eu vou encontrar esse coeficiente? Muito bem, então, vamos lá. Eu vou aproveitar o espaço aqui, ó. Vou apagar aqui, vou apagar isso aqui, tá? Já sei dessa resposta. Olha onde eu vou encontrar o coeficiente. Vem aqui, ó. Força de atrito, quem que é? É normal vezes o coeficiente. Sendo a massa da caixa, não, porque aqui vai ficar massa vezes gravidade vezes o Mi. Então, nós vamos ter que a massa da caixa vale 1, gravidade 10, coeficiente Mi, e logo isso daqui vai dar 5 sobre 10, 5 décimos, e vai dar 0,5. Então, aqui eu descobri o nosso coeficiente. Muito bem, esse coeficiente vai vir aqui, ó, 0,5. Tudo isso é igual a 50. Tudo bem? Agora, está resolvido o exercício. Pronto. Por quê? Massa da caixa. 1. Massa líquida. Estamos buscando a massa líquida. Vezes 5. Tudo isso é igual a 50. Muito bem. Agora tem que fazer aqui a distributiva. Vai ficar 5 mais 5 ml, que é a massa líquida. Tudo isso igual a 50. Então, 5 ml, que é igual a 45, ok? 50 menos 5. E massa líquida vai ser 45 sobre 5, e a massa de água foi de 9 quilos. Tá aí. Tudo bem? Olha onde está o segredo do exercício. É na hora da leitura você capturar a informação de que ele está para começar. Ele vai iniciar. Esse começo dele é chamado de iminência. Iminência, nós não temos aceleração. Tudo bem? E aí você tem a segunda lei de Newton, mas a aceleração ainda não existe. Dos dois casos, né? O de 5 e de 50, e resolvemos essa tarefa. Tá aí. Minha aluna, estou devolvendo o exercício para você. Ok? Precisar de algum exercício, manda aí. Fui!